Alô, agora no FaceTime, Bom Negócio começando, eu sou Maurício Braz e hoje a gente tem uma entrevista com o empresário Gus Teixeira. E o que aconteceu na vida dele? Ele é um médico que largou tudo pela educação. E você vai ouvir um pouquinho de startup, vai ouvir um pouquinho de redes sociais e vai ouvir muito de uma história de sucesso feita pela educação online. Fala, Gus, tudo bom? Prazer tê-lo aqui. Maurício, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. É jóia. Parabéns pelo programa. E muito feliz de ter um programa que vai enriquecer os brasileiros. Esse programa ele tem a função de educar os brasileiros, perceber que eles têm como perceber um nicho de mercado na sua vida e se desenvolver para que possam ter também sucesso e um propósito definido na sua vida. Gus, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história. Como é que você veio parar nos Estados Unidos? Ô Maurício, eu costumo dizer que é uma história meio esquisita, né? A história de um médico que nasceu para ser educador, né? Bem diferente, esquisito, né, para muitos. Então, assim, eu fiz medicina, me especializei em psiquiatria da infância e adolescência. E logo no início, quando eu pegava um livro americano e europeu que se propunha a falar de tratamento, o primeiro item de tratamento era psychoeducation, ou psicoeducação. Só que eu não sabia o que era isso, né? São 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de psiquiatria num grande serviço de psiquiatria do Rio de Janeiro e eu simplesmente nunca tinha ouvido falar esse termo, né? E era a principal opção de tratamento. Primeira coisa é psicoeducação, né? Que daí, obviamente, eu fui investigar e é o simples fato de você oferecer conteúdo médico numa linguagem simples para que toda a população possa entender e para que a gente possa ter adesão das famílias ao tratamento. Isso quer dizer, então, que gera um engajamento maior das famílias, das crianças, de tudo, dentro do processo. Sim, quando você sabe o que o seu filho tem, por exemplo, você entende o que causa, o que piora, o que pode fazer para melhorar, por que tem que tratar, se fizer isso, o que vai acontecer. Isso só faz com que a família se interesse, porque tem muito preconceito. Se envolva, né? e entenda o que pode ser feito ali nessa gestão familiar em relação a essa doença. Né? Porque senão a pessoa não trata, tem preconceito. Sim. E daí eu comecei a produzir livros psicoeducacionais em português para oferecer, e os livros acabaram fazendo muito sucesso. Foram 200 mil livros vendidos no Brasil, porque o mercado brasileiro é uma coisa muito grande no Brasil, né? E daí a gente atingiu um número muito grande de pessoas. Juntamente com isso, eu fui fazer um mestrado em educação, é outra coisa esquisita, né? Um médico que vai para educação. Eu fui fazer um mestrado numa universidade americana na Framingham State. Sim. E lá os professores também acharam esquisito e fantástico um médico falar em educação. Muito legal. E me levaram para dar aula numa outra universidade, na Bridgewater State. Já são 11 anos que eu estou dando aula na Bridgewater State. Virou um curso regular da universidade. E daí o meu desejo de vir para os Estados Unidos aumentou, assim como o desejo de certa maneira, largar a medicina e trabalhar com educação. Né? E se eu pudesse capacitar essas pessoas todas que demandam conhecimento, que querem informação de problemas comportamentais da infância, autismo, TDAH, transtorno desafiador opositivo. E daí surgiu a ideia de criar uma empresa, uma plataforma de ensino online, que é o CBIF Miami. Né? Então eu encontrei um executivo da área da educação, o João Roberto Magalhães, que ficou entusiasmado com a ideia e a gente montou como um segundo emprego. Então eu ficava no consultório até 10 da noite e ele também na empresa dele. 10 horas da noite a gente trabalhava das 10 da noite às 2, 3 da manhã todo dia, inclusive sábado e domingo. Deixa eu só te cortar. Vamos falar um pouquinho dessa formação ali. Foi fácil arrumar um parceiro para trabalhar com educação no Brasil? Não foi. Eu acho que muitos deles hoje se arrependem, né? Mas foi ótimo, porque eu tive a oportunidade de conhecer o João Roberto. Mas foram 4 meses em que eu procurei cerca de 6 a 8 pessoas ligadas, porque eu tinha um conhecimento grande na área médica e educacional, mas eu não tinha conhecimento empresarial, né, como montar o business e etc. E todos recusaram, a maioria não queria nem ouvir minha proposta, né? Até que eu sentei com o João Roberto, através de amigos em comum do mercado financeiro, eu cheguei até ele e daí foi muito legal, porque ele comprou a ideia, gostou. Em 9 dias nós estruturamos e lançamos um primeiro treinamento. E na primeira semana nós fizemos quase 200 alunos. E daí, nesse momento, a gente falou, opa, acho que a gente tem alguma coisa
legal aí, alguma coisa importante. Deixa eu aproveitar na verdade, nós tivemos há pouco tempo, há poucas horas, uma entrevista dele também, uma palestra, e você me falou da escolha do sócio. Isso é uma coisa muito importante. Que é muito legal. E mais história, aqui a educação aprendizado gera aprendizado. Sim. O comum que a gente vê por aí é aquela pessoa que quer empreender, ela quer montar um negócio, mas ela tem medo, claro, ainda mais pensando no país desafio, em crise, né? A gente sabe que os negócios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tem mais chance de dar errado do que certo, né? No primeiro momento. Sim. E o que as pessoas fazem no momento de medo? Qual é a tendência natural, né? É uma coisa natural, é você dar a mão para aquele seu amigo, porque você tem medo de pular sozinho. E aí você quer alguém de confiança, vai pular junto. Você vai pegar alguém para pular junto na sua empreitada e você vai pegar aquele seu amigo, normalmente o melhor amigo, não, tem que confiar para fazer negócio, vai pegar seu melhor amigo. É a pior pessoa para fazer negócio. Por quê? Porque o seu melhor amigo, ele com certeza ele vai ter as mesmas habilidades que você, possivelmente trabalha com você, ou tem as mesmas informações culturais e familiares que você. Tem uma regra que diz que você é o somatório dos seus 5 pessoas mais próximas. Exato. Então você repete esse mesmo modelo. E daí você vai dar a mão para o seu melhor amigo, que provavelmente sabe a mesma coisa que você, e ele não tem as habilidades que você gostaria de ter ao seu lado. Então o ideal é você buscar um parceiro que ele te complemente, que tenha outras habilidades que não as suas. Muito legal essa dica. Não escolha um amigo, né? Porque senão o business vai quebrar, porque não vai dar certo, ele não vai agregar valor à sua empresa e vocês vão brigar, ainda acaba a amizade. Mas o principal motivo não é esse. O principal motivo, no primeiro momento, é que esse seu melhor amigo ele não vai agregar valor à empresa. Você tem que buscar um sócio que te enriqueça de conhecimentos que você não possui. Perfeito. Que aí se complementam e aumentam esse escopo de ação. E daí, de fato, faz um casamento empresarial aí que vocês complementam. Então, no nosso caso, eu com um conhecimento vasto, específico dentro da área médica, psicológica, e ele com um conhecimento muito grande dentro da área do business empresarial. Ele era o CEO de uma escola de negócios no Rio, então a gente acabou criando uma coisa muito especial. Então, 9 dias... E aí? 9 dias a gente lançou aquela coisa de empresa que quando está começando, nós não tínhamos professores, eu era um dos professores, não tinha cameraman, não tinha editor de vídeo, a gente trabalhava de 10 horas da noite a 2 da manhã, com muito sangue o pessoal na palestra gostou do sangue nos olhos e faca nos dentes, com raça, sabendo que é possível, vamos brigar, vamos lutar, vamos conseguir. Outsourcing, então edição de vídeo a gente pegava de fora, criação de vídeo de divulgação comprava de fora, né? Claro que chegou um momento que trabalhar de 10 da manhã às 2 da manhã não estava dando conta, a gente começou a contratar estagiários e funcionários, e a empresa daí sim começou a crescer, começou a se encorpar. Vocês perceberam também que as coisas foram crescendo organicamente. Sem dúvida. Naturalmente, ele foi ganhando corpo, foi ganhando pessoas, e ele falou também dessa relação, depois eu vou deixar ele falar mais, essa relação mais profunda que ele teve com esse núcleo de funcionários inicial. Então é importante a gente perceber que hoje não é botar dinheiro no negócio, é começar o negócio da menor maneira possível, com o menor investimento possível. Sim. Isso na startup chama até MVP, né? Minimum Value Product. E tem duas coisas muito importantes, Maurício. Em primeiro lugar, eu não me importo em falar em números, mesmo porque está no livro isso, né? Essas informações. A gente começou a empresa com R$4.000. Nós pegamos R$4.000, foi o suficiente para abrir legalmente a empresa. Sim. Sobraram R$750, eu lembro exatamente desse valor, R$750 que nós usamos em marketing na divulgação desse primeiro curso. Legal. Né? E outra coisa, tem estudos americanos que mostram que quando as startups são criadas, existe uma chance maior da startup dar certo, aquela startup em que os sócios começam como segundo emprego. Legal. Que é uma coisa muito interessante, porque quando você começa como segundo emprego,
você tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, para criar esse bebê que está nascendo. Porque você tem uma segurança, a ansiedade não é tão grande, você não se deixa consumir, você vai criando o seu bebezinho ali. Então você que está pensando em abrir um negócio, não larga o outro. Não larga. Começa num trabalho num horário complementar, para que você consiga, sim, dar esse approach inicial, né, essa largada do processo, sendo que isso não atrapalha a sua vida. Não, você vai continuar vivendo, sim, né? E tem mais, e tem gente que larga tudo, fica num grau de ansiedade tremendo, e o business às vezes não vai pra frente por causa disso, não roda. Então, e tem muita gente que reclama, Gustavo, mas eu já trabalho o dia inteiro, como é que eu vou arrumar tempo para empreender? Meu amigo, se vira. Eu trabalhava das 8 da manhã às 10 horas da noite no consultório, o João Roberto também na empresa dele até as 10 horas da noite, e das 10 às 2 da manhã a gente empreendia. Sim. Mas eu vou dormir só 5 horas. Se você quer empreender, é uma escolha que você faz. O seu dia tem 24 horas. O empresário não tem 13º, o empresário não tem férias, ele vai ter que construir isso tudo para acontecer. Durante muito tempo, eu trabalhei 15, 16, 17 horas por dia. Sim. Por quê? Porque era o horário que eu precisava. Né? Eu estava estruturando, a empresa estava começando. Vai chegar um momento que quando você vai achar o break-even point, que foi o que a gente fez, quer dizer, com 8 meses de empresa, legal, eu tive a oportunidade eu vim para os Estados Unidos, larguei a medicina, né, o atendimento, o João Roberto saiu da empresa dele, daí a gente pôde ficar full time na startup, mas já existia um alicerce ali, a foundation já estava ali montadinha, e daí que a empresa cresceu, porque a gente ficou 100%, mas a gente já tinha atingido um ponto, já tinha. Na época a gente tinha talvez 5 funcionários, a gente estava começando, mas já existia uma estrutura que permitiu largarmos no segundo momento dos nossos empregos, digamos assim, e ficar full time no CDF Miami.